Você ora com sinceridade. Fecha os olhos, coloca a mão no peito, sente a emoção subir e fala com Deus como quem realmente quer mudar. Mas, quando os dias passam, algo se repete. Você volta para aquele comportamento, para aquela decisão, para o mesmo lugar onde prometeu nunca mais voltar. E então a culpa retorna, o arrependimento aparece. E com ele, uma pergunta que começa a crescer em silêncio. Por que continuo caindo, mesmo depois de orar com tanta verdade? Essa é a guerra que poucos têm coragem de admitir. A luta entre uma fé que ainda acredita e hábitos que ainda aprisionam. É o cansaço de quem sabe que Deus é bom, mas se vê constantemente tomando decisões que geram dor. É a frustração de quem já foi cheio do Espírito, mas agora sente como se estivesse tentando manter viva uma chama que insiste em apagar. Você começa a se perguntar se está enganando a si mesmo, se Deus ainda te ouve, se sua oração não tem mais peso, se a recaída anulou a experiência que teve com o céu. E então, silenciosamente, você se afasta. Não da igreja, não das músicas, mas de dentro. Você continua dizendo que confia, mas já não espera mais restauração de verdade. Continua citando versículos, mas por dentro já não acredita que um novo começo seja possível. Mas o Espírito Santo não se impressiona com os seus altos e baixos. Ele não te mede pelas vezes que você caiu. Ele olha para dentro, para a sua disposição de voltar, mesmo cansado, mesmo envergonhado, mesmo duvidando de si. Talvez você ache que Deus está decepcionado com você, mas a verdade é que Ele está te chamando para mais perto, justamente porque você caiu. Porque Ele sabe que a vergonha que te cala também pode ser o portal para a cura que te transforma. Neste vídeo, você não vai ouvir frases genéricas. Vai encontrar promessas que foram escritas para momentos como este. Palavras que atravessam a dor e vão até o fundo da alma. Vão te lembrar que há esperança real para quem já cansou de prometer que vai mudar. E cada uma dessas promessas vai falar diretamente com as feridas que você tentou esconder de todo mundo, até de Deus. Mas Ele já viu, já sabe, já preparou a resposta. Agora, tudo o que você precisa fazer é permanecer. Fique até o fim. Não pule, não fuja. A vergonha que você sente hoje pode se transformar no testemunho mais lindo da sua vida. E o que começa como mais uma recaída pode ser, na verdade, o ponto exato onde Deus decidiu te levantar de novo. Você promete, você chora, você diz: agora vai. Mas quando tudo volta ao normal, a velha decisão também volta. Aquela escolha que você sabe que não combina mais com o que você crê. Aquela atitude que fere sua consciência, mas parece te oferecer alívio por alguns instantes. E assim, o ciclo recomeça. Você se sente forte por um tempo, depois cede, depois vem o arrependimento, depois vem a distância, depois vem a oração pedindo para recomeçar. De novo, você não é fraco por sentir isso, você é humano, mas a repetição constante, sem transformação, começa a desgastar a fé. Você passa a duvidar se está sendo verdadeiro com Deus ou apenas encenando um cristianismo emocional. E quando isso acontece, a culpa vira prisão. E você ora, mas sente que está girando no mesmo lugar. O apóstolo Paulo descreveu isso com coragem brutal. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. Se até ele, um homem cheio do Espírito, teve coragem de admitir esse conflito, por que você deveria esconder o seu? Essa luta entre a nova natureza e os velhos padrões é mais comum do que você imagina. E Deus não está te observando com frieza. Ele está te cercando com promessa, com direção, com cura e com uma verdade poderosa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Essa promessa não é licença para pecar. É porta para recomeçar sem o peso da condenação. Você não precisa mais se manter refém do erro,
só porque caiu de novo. Você pode sim ser refeito, pode ser realinhado, pode ser restaurado por inteiro. Mas para isso, precisa parar de fugir e olhar de frente para o ciclo que se repete. O que alimenta esse comportamento? Qual é a dor silenciosa que você ainda não confessou? Que carência você tenta preencher com o que te destrói? Deus não vai apenas te tirar do erro. Ele quer te curar da raiz que te leva a Ele. E isso começa com essa oração. Senhor, eu me cansei de girar no mesmo ponto. Eu reconheço que esse padrão está me matando por dentro. E mesmo sabendo disso, ainda sinto que não consigo sair sozinho. Mas hoje eu me exponho diante de Ti. Eu entrego não só a ação errada, mas o motivo que a provoca. Me mostra onde nasceu essa repetição. Me revela o que estou alimentando que ainda não Te entreguei. E principalmente me faz crer, de novo, que eu posso ser transformado de verdade. Que a Tua promessa é maior que meu padrão. E que em Cristo eu já não sou mais escravo da culpa. Eu sou filho. Eu sou Teu. E isso me basta para dar o próximo passo. Hoje, o ciclo se quebra. Não porque você ficou mais forte, mas porque você finalmente decidiu parar de fingir que consegue sozinho. E é aqui, nessa honestidade, que o Espírito começa algo novo. Você caiu, mas não foi com indiferença. Você caiu e chorou. Sentiu o peso da consciência, se trancou no quarto, pediu perdão, prometeu de novo. E mesmo depois de orar com sinceridade, um silêncio estranho ficou no ar, como se, lá no fundo, algo ainda estivesse errado. É nesse momento que a mente começa a pregar peças cruéis. Você pensa, se eu tivesse me arrependido de verdade, por que me sinto tão longe de Deus? Será que Ele ainda me aceita depois de tantas recaídas? Será que eu fui longe demais para voltar? Essa dor, a de se arrepender e ainda assim se sentir afastado, é uma das mais profundas. É como se, mesmo fazendo tudo certo depois do erro, ainda houvesse uma distância invisível entre você e o céu. Você tenta se aproximar, mas a vergonha parece maior que a fé. É aqui que a palavra entra com autoridade e consolo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. A promessa não diz que Ele se aproxima dos perfeitos. Ela diz que Ele já está perto dos quebrados. Não é sua performance que atrai Deus, é a sua verdade. Seu arrependimento não precisa ser acompanhado de grandes palavras. Basta ser genuíno. Talvez você ache que o silêncio de Deus é rejeição, mas pode ser cura, porque no silêncio Ele também age. Enquanto você pensa que está distante, Ele está restaurando algo dentro de você que o erro tentou matar. A identidade de filho. Essa culpa que você carrega talvez não seja mais arrependimento. Talvez seja autoacusação disfarçada. E Deus não trabalha com condenação. Ele trabalha com reconciliação. Você não precisa provar nada para voltar. Não precisa repetir 1000 vezes que está arrependido. Ele já viu o seu coração, já viu suas lágrimas e Ele permanece. Hoje deixe a presença de Deus te curar nesse lugar onde você não se sente digno de ser curado. Pai, eu chorei, eu caí e me arrependi, mas ainda me sinto longe. E o que mais dói é não sentir tua proximidade, mesmo te buscando de verdade. Mas hoje eu escolho crer no que tua palavra diz e não no que minha culpa grita. Se o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, então o Senhor está aqui, porque eu estou quebrado. E é nesse lugar, com lágrimas e tudo, que eu volto. Me envolve, me reconstrói, me resgata de mim mesmo. Não quero mais viver tentando merecer teu perdão. Quero apenas te deixar me amar onde eu me sinto imperdoável. Você não está sendo esquecido, está sendo curado. E cura verdadeira exige tempo, silêncio e presença. E tudo isso Deus já providenciou para você agora. Você já viveu momentos em que parecia ter vencido. Sentiu-se fortalecido, focado
cheio da presença de Deus. Pensou que aquele ciclo finalmente tinha sido vencido, que aquela fraqueza já não fazia mais parte de você. Mas de forma quase inesperada, o velho padrão voltou. A recaída se instalou como um visitante indesejado que conhece exatamente o caminho até seu coração. E de novo, você se viu de joelhos, não em adoração, mas em vergonha. Envergonhado por ter falhado onde já tinha experimentado vitória. Esse é o ciclo que esgota a alma. Vitória, queda, culpa, isolamento. Uma sequência tão conhecida que já parece inevitável. Depois da queda, a vergonha te silencia. Você evita as pessoas, evita a Bíblia, evita os momentos de oração. E quanto mais tempo passa, mais distante você se sente. Não só de Deus, mas de si mesmo. A sensação de ser um impostor se torna insuportável. E mesmo sabendo que Deus perdoa, você começa a achar que talvez Ele esteja cansado de você. Cansado de suas promessas quebradas. Cansado de sua instabilidade. Cansado de você. Mas essa não é a verdade. É só o peso da culpa tentando calar a promessa. A palavra declara com firmeza em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa não está condicionada à sua constância, mas ao caráter de Deus. Ele não começa algo para abandonar no meio. Ele não desiste de quem vacila. Ele continua trabalhando mesmo quando você se sente estagnado. Deus vê além da sua oscilação. Ele enxerga sua entrega entre as falhas. Isso basta para Ele continuar te moldando. Hoje, você precisa se lembrar. A culpa não é sinal de que Deus se afastou. É sinal de que o Espírito Santo ainda está agindo. Se o erro te doeu, é porque a nova natureza ainda está viva. E onde há vida, ainda há caminho. O que você precisa romper não é apenas o comportamento. É o padrão emocional e espiritual que te empurra de volta para o isolamento depois da queda. Hoje, ore com essa consciência. Pai, eu estou cansado desse ciclo. Cansado de vencer por um tempo e cair de novo. Cansado de viver entre o altar e a culpa, entre a adoração e o silêncio da vergonha. Eu reconheço que fui me afastando aos poucos, que me escondi atrás da minha própria condenação. Mas hoje, eu volto. Volto não como quem tem força, mas como quem confia na tua fidelidade. Se o Senhor começou a boa obra em mim, então eu creio que ela ainda está em andamento, ainda está viva, ainda é real. Me liberta da autossabotagem, quebra esse padrão. Me ensina a permanecer, mesmo depois da queda. Me ensina a não fugir quando tropeçar. Me ensina a voltar rápido, porque eu não quero mais viver nesse ciclo. Você não é definido pela última vez que caiu. Você é lembrado pela promessa que ainda está em andamento. E quem confia no Deus que começou a obra não precisa mais se esconder toda vez que tropeçar. Você já fez tantas promessas a Deus que parou de contá-las. Já disse que seria diferente. Já escreveu em diários. Já iniciou o jejum. Já chorou. Já se comprometeu diante do altar. E por um tempo tentou seguir firme, mas o peso da realidade, da rotina, das tentações e do velho você, ainda não transformado, acabou vencendo de novo. Agora, mesmo querendo mudar, você se cala, porque sente que já não tem mais o direito de dizer que vai ser diferente, porque no fundo não sabe mais se acredita nas próprias palavras. Essa exaustão de si mesmo é mais comum do que parece. O cansaço não é apenas físico, ele é emocional, é espiritual. É a fadiga de quem se cobra demais por não conseguir manter a constância. É o desgaste de quem tenta melhorar por força própria. É o esgotamento de quem sabe o que precisa fazer, mas já não tem ânimo para levantar da mesma queda pela 5ª, 10ª ou 100ª vez. E então você começa a viver um tipo de silêncio espiritual, um modo neutro. Você não se afasta de Deus completamente, mas também não se aproxima como antes. Apenas sobrevive.
Vai levando, vai empurrando com a barriga, vai fingindo que está tudo bem porque tem medo de encarar o que ainda precisa mudar. Mas Deus não está esperando o seu desempenho. Ele está esperando o seu coração cansado finalmente descansar nele. Isaías 40:29 declara: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Essa promessa é para você que não aguenta mais tentar por conta própria. Para você que já disse, dessa vez vai, tantas vezes que perdeu a conta. Para você que não precisa de uma nova técnica, precisa de um reencontro. A mudança real não começa com promessas emocionadas. Começa com rendição sincera. Começa quando você diz: Deus, eu não tenho mais forças, mas eu continuo te desejando. Hoje, pare de tentar provar que é forte e permita-se ser sustentado. Senhor, eu já prometi tanto, já falei que mudaria, já comecei e parei inúmeras vezes, já me esforcei além do que eu podia e agora estou cansado, não de ti, mas de mim. Estou cansado de não conseguir manter o que decido, cansado de me decepcionar comigo mesmo. Por isso, eu me rendo, não com derrota, mas com humildade. Se o Senhor fortalece o cansado, então esse verso é meu hoje. Toma esse coração esgotado e faz dele um lugar de reconstrução. Me mostra como parar de tentar sozinho. Me ensina a depender do teu espírito e não da minha força. Me lembra que a promessa não depende da minha performance, mas da tua presença em mim. O cansaço não é o fim. É só o sinal de que você chegou ao ponto onde já não tem mais controle. E é exatamente nesse lugar que Deus começa a conduzir tudo de forma nova. Você teve um encontro profundo. Sentiu a presença de Deus de maneira real. Chorou, se quebrou, foi tocado. Saiu daquela oração ou daquele culto com o coração renovado, com a alma aquecida, com o espírito mais leve. E prometeu que dali em diante seria diferente. Por um momento, tudo pareceu claro. Mas bastou o tempo passar, bastou a rotina voltar, bastou o gatilho reaparecer, e você se viu cedendo de novo. Voltou ao erro. Tomou uma decisão precipitada, reagiu como costumava reagir antes. E de repente, toda aquela experiência espiritual pareceu um sonho distante. Essa autossabotagem espiritual é mais profunda do que parece. Ela não acontece porque você quer abandonar Deus. Acontece porque dentro de você ainda há áreas não curadas que se sentem mais à vontade com a dor conhecida do que com o processo desafiador da cura. Às vezes, a alma prefere o caos familiar do que a paz desconhecida. E por isso, mesmo depois de tocar o céu, você volta a andar perto do abismo. Mesmo depois de ser lembrado de quem é, você retorna a comportamentos que negam essa identidade. É uma luta silenciosa entre o espírito que foi renovado e a alma que ainda tem vícios de funcionamento. E isso não significa que você é hipócrita. Significa que você ainda está em processo, que está aprendendo a sustentar com disciplina aquilo que antes só experimentava por emoção. A palavra que te segura hoje está em 2 Coríntios 12:9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa promessa não é apenas um consolo, é uma base. Ela diz que até a sua fraqueza, se entregue a Deus, pode se tornar lugar de força. Você não precisa mais viver com medo de cair depois de cada experiência com Deus. Não precisa mais temer perder tudo sempre que algo bom acontece no espiritual. O Espírito Santo não te abandona quando você oscila. Ele te treina, ele te confronta, ele te fortalece e ele permanece. Hoje, ore com sinceridade. Pai, eu não entendo por que sempre me saboto depois de me encontrar contigo. Parece que quanto mais forte eu me sinto em ti, mais rápido eu volto a fazer o que me enfraquece. É como se eu não conseguisse sustentar o que recebo.
como se eu tivesse medo de crescer, medo de mudar, medo de romper de vez com o que me prende. Mas hoje eu confesso essa fragilidade diante de ti, e eu escolho parar de fugir do processo. Se a tua graça me basta, então que ela me sustente nos dias em que não sei como continuar. Me fortalece na prática, me disciplina em amor, me ajuda a consolidar o que antes era só emocional e me ensina a crescer sem medo. Você não é indigno porque caiu depois de ter sido tocado. Você é filho em transformação. E essa promessa existe justamente para quando você se sente frágil demais para continuar. A graça não é licença para errar. É força para levantar com consciência, com fé e com um coração disposto a amadurecer. Você sabe sorrir enquanto sangra por dentro. Sabe dizer, tá tudo certo, quando tudo está desmoronando em silêncio. Já se acostumou a funcionar mesmo com a alma quebrada. Acorda, cumpre suas obrigações, conversa com as pessoas, até participa das atividades espirituais, mas por dentro vive o peso de uma dor que não cessa. E o pior é que ninguém percebe, porque você se tornou especialista em parecer forte. Mas Deus percebe. Ele vê quando você está de pé por fora, mas caído por dentro. Quando você fala em nome da fé, mas não consegue mais sentir o consolo que um dia já te sustentou. Quando você repete palavras de encorajamento, mas dentro de você existe uma pergunta que grita: até quando eu vou suportar sem desabar? A dor de quem se esconde é uma das mais solitárias, porque não se trata apenas da queda, mas do medo de confessar que está caindo. É o receio de decepcionar, de preocupar, de ser visto como fraco. É o receio de perder a admiração dos outros ou o respeito da comunidade. E por isso você segue, fingindo, forçando, fingindo de novo. Mas há uma promessa que quebra esse ciclo cruel. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa verdade não é apenas a verdade sobre Deus, é também a verdade sobre você. O caminho da libertação começa quando você para de fingir e começa a confessar. Não para qualquer pessoa, mas diante daquele que conhece a tua estrutura e ainda assim te escolheu. Deus não ama o seu personagem. Ele ama você, a sua alma real, com seus erros, suas lutas, seus medos, suas falhas, sua honestidade crua. E ele não se escandaliza com a sua dor oculta. Ele só espera que você pare de escondê-la. Hoje, você pode fazer isso com esta oração: Deus, eu tenho fingido que está tudo bem. Tenho mostrado uma força que eu não tenho. Tenho cumprido papéis, repetido palavras, seguido em frente. Mas dentro de mim estou cansado, exausto de ser algo que não corresponde ao que estou sentindo. Eu não quero mais viver encenando espiritualidade. Eu preciso ser curado por inteiro. Então, aqui estou, com a verdade da minha dor, da minha fraqueza, da minha crise. Me encontra aqui, me liberta dessa máscara. Me mostra que posso ser vulnerável diante de ti, sem medo de rejeição. Porque eu não aguento mais esconder o que me corrói por dentro. Eu preciso da verdade. Eu preciso de ti. Você não precisa mais esconder sua fraqueza para ser aceito por Deus. Você só precisa ser sincero o suficiente para ser encontrado. A verdade que liberta começa com coragem, e você tem essa coragem dentro de si, mesmo que ela esteja enfraquecida. O primeiro passo é parar de fingir. Você já teve fé, já acreditou com força, já orou com lágrimas, já declarou promessas, já visualizou um novo tempo. Mas o tempo passou e nada mudou. As coisas pioraram, as quedas se repetiram, os dias viraram noites longas e silenciosas. E sem perceber, você começou a se adaptar. Começou a aceitar que talvez nunca mude, que talvez o que você sentiu um dia não volte mais, que talvez restauração seja para outros, não para você. Você parou de esperar.
Não porque deixou de crer em Deus, mas porque começou a crer que sua dor é exceção. Começou a acreditar que tem algo em você que o torna irrecuperável. Você ainda fala sobre fé, mas já não se vê restaurado. Fala sobre cura, mas já não se imagina vivendo plenamente. Apenas convive com o que não foi resolvido. Apenas se acomoda no lugar onde não dói tanto, mas também não cura de verdade. Essa apatia espiritual não nasce da rebeldia. Ela nasce da decepção. Decepção com o tempo, com as circunstâncias, consigo mesmo. E essa decepção silenciosa mata a esperança aos poucos. Mata o ânimo de tentar, mata a coragem de voltar. Mas existe uma promessa viva para corações como o seu. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Se as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, então sua história não está encerrada. O que você chama de fim pode ser apenas um capítulo que precisa ser virado. E se você ainda está aqui ouvindo isso, é porque Deus ainda está investindo em você, porque Ele ainda está escrevendo, porque Ele não desiste nem quando você se acomoda. Ele continua chamando, mesmo quando você já não responde com o mesmo entusiasmo de antes. Hoje, faça uma oração com a coragem que ainda resta. Deus, eu confesso, eu parei de esperar. Me acomodei em um lugar morno. Me acostumei a conviver com os restos do que sobrou de mim. Já não tenho feito orações ousadas. Já não tenho declarado restauração. Eu aceitei viver em pedaços. Mas hoje, mesmo sem saber como esperar de novo, eu te peço, reacende minha esperança. Me dá novamente a fé que acredita que o Senhor pode restaurar. Reacende dentro de mim o desejo de lutar por aquilo que eu enterrei. Me tira da apatia, me tira da cama da acomodação, me mostra que ainda vale a pena crer e me convence, com tua fidelidade, de que minha história ainda tem capítulos para serem vividos. Deus não depende do seu entusiasmo para agir. Ele age por misericórdia, não por mérito, e as misericórdias dele ainda estão vivas, inclusive hoje. Inclusive agora, inclusive para você. Você se olha no espelho e sente vergonha, não só do que fez, mas do que se tornou ao longo das decisões que tomou. Há uma sensação profunda de que algo foi se quebrando aos poucos dentro de você, até o ponto em que agora parece difícil até de lembrar quem você já foi. As marcas do que viveu, as escolhas erradas, as recaídas secretas, os relacionamentos destruídos, os pensamentos distorcidos, tudo isso parece ter construído um muro entre você e Deus. Um muro que não foi levantado de uma vez, mas tijolo por tijolo, cada vez que você acreditou que já não merecia mais voltar. E então, mesmo ouvindo sobre perdão, algo em você resiste. Não porque você não crê em Deus, mas porque passou a não crer mais na possibilidade de ser restaurado. Você diz, eu fui longe demais. Não fala isso alto, mas repete essa frase dentro da alma toda vez que sente vontade de se aproximar. Você acredita que o Evangelho é verdadeiro, mas sente que ultrapassou o limite da restauração, que já não há mais lugar na mesa, que o Pai já fechou a porta. Mas essa não é a verdade. Essa é a voz da vergonha tentando te manter fora do abraço. A palavra diz em Isaías 1:18, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam rubros como o carmesim, se tornarão como a lã. Essa promessa não vem com condições ocultas. Não diz, exceto se você caiu de novo, ou exceto se você foi longe demais. Ela é ampla, ela é definitiva. Ela é para todos, inclusive para você. O que você chama de ponto sem retorno é, na verdade, o exato lugar onde a graça de Deus quer te encontrar. Não para te acusar, mas para te reverter, para te lavar,
para te vestir de novo com identidade, porque não há pecado mais profundo que o poder do sangue de Cristo. Não há queda tão severa que anule a cruz. Não há escuridão que a luz não possa invadir. Hoje, ore como quem está cansado de correr. Pai, eu já acreditei que fui longe demais, já me convenci de que ultrapassei o limite da tua paciência, já me calei porque pensei que o Senhor já tinha desistido de mim, mas agora, ouvindo tua palavra, eu percebo que era a vergonha falando mais alto. Hoje, eu volto. Não volto limpo, não volto pronto, mas volto te buscando com tudo que restou em mim. Me lava, me transforma, me convence com teu amor de que ainda sou o teu filho. Apaga da minha mente a ideia de que já fui longe demais, porque por mais que eu tenha fugido, nenhum lugar é longe o bastante para que o teu amor não alcance. Você não foi longe demais. Você apenas andou sem direção por tempo demais. E hoje, o caminho de volta não começa com passos. Começa com a decisão de crer que o Pai ainda está de braços abertos, esperando por você. Você já teve coragem de recomeçar. Já deu passos sinceros, mesmo com o peso da vergonha ainda presente. Já voltou para o altar. Já levantou as mãos. Já disse, agora vai. Mas depois da tentativa, veio o tropeço. Depois da subida, veio a queda. E agora, mesmo querendo tentar de novo, algo dentro de você hesita, porque o medo de cair de novo é maior que a vontade de recomeçar. Esse medo é paralisante. Ele te convence de que não vale a pena tentar. Ele te sussurra que todo esforço é inútil. E então você se protege. Não se entrega, não decide, não arrisca mais. Você vive num território neutro, onde nem cai abertamente, mas também não se posiciona com firmeza. Esse medo não vem só da recaída, mas da decepção que você sente consigo mesmo. Você não quer mais falhar com Deus, mas também não quer mais falhar com você. E então fica preso, estático, vendo os dias passarem, sentindo que algo precisa mudar, mas com medo de começar a mudança e não conseguir sustentar. Mas a promessa de Deus para você hoje quebra essa paralisia. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmo 37, 24. O medo de cair de novo é real, mas a garantia de que Deus estará lá para te levantar é maior. Ele não exige que você nunca mais falhe. Ele te convida a confiar que, mesmo quando falhar, Ele não vai te abandonar. O recomeço em Deus não é construído sobre a força da sua consistência, mas sobre a fidelidade da mão que te sustenta. Você não precisa mais viver como quem tem medo de decepcionar o céu. Deus já sabia das suas fraquezas quando decidiu te amar. Ele não se impressiona com sua oscilação. Ele só espera que você volte a andar, mesmo com medo, sabendo que não está andando sozinho. Hoje, ore com intencionalidade. Deus, eu confesso, tenho medo de tentar de novo. Já recomecei antes, já me comprometi, já caí mesmo depois de orar com sinceridade. E isso me feriu, me cansou, me fez duvidar da minha capacidade de seguir em frente. Mas hoje eu escolho crer na tua promessa. Mesmo que eu tropece, o Senhor vai me sustentar. Mesmo que eu caia, o Senhor vai me levantar. Me ensina a caminhar com coragem, mesmo sabendo que posso falhar. Me ensina a depender mais da tua mão do que da minha força. E me mostra que recomeçar com o Senhor nunca será perda de tempo, mas sempre será chance de transformação. O verdadeiro fracasso não está em cair de novo. Está em parar de tentar por medo de falhar. E hoje você está sendo lembrado de que o Deus que caminha com você também é o Deus que te levanta, todas as vezes que for necessário. Você já foi alguém mais firme na fé, já teve uma intimidade com Deus que era visível até no jeito de falar. Já orava com profundidade, lia a palavra com fome, tinha prazer em estar sozinho com o Senhor. Mas hoje, quando olha para si, quase não se reconhece mais. A pessoa que você foi parece distante.
A chama que antes queimava virou brasa escondida. Você ainda crê, ainda respeita as coisas de Deus, mas já não se sente o mesmo. Algo se apagou no caminho. E isso te fere de um jeito que ninguém entende, porque a dor de não se reconhecer espiritualmente é uma das mais silenciosas. Não é que você virou outra pessoa da noite para o dia. Foi sutil. Foi um cansaço aqui, uma distração ali, uma queda que não foi tratada direito, uma distância que foi ficando confortável. E quando percebeu, já não tinha mais vontade de orar como antes. Já não buscava com a mesma intensidade, já não se emocionava com aquilo que antes te fazia chorar. E agora, o que te resta é uma fé funcional, viva, mas enfraquecida, operando por memória, não por paixão. Mas o que mais dói é o fato de saber disso tudo e ainda assim sentir que não consegue mudar. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil parece voltar a ser quem você foi. Mais vergonha você sente de Deus. E mais distante, você se vê daquele que um dia orava com convicção. Mas há uma promessa para esse tipo de vazio. Uma promessa que não depende de você voltar ao que foi, mas de Deus te fazer novo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Deus não quer restaurar apenas quem você foi. Ele quer te transformar em quem você ainda não conheceu. Porque talvez aquela versão antiga que você tanto lamenta ter perdido já não seja suficiente para a estação que Ele preparou. Ele não vai apenas reacender o que se apagou, Ele vai acender algo novo. Hoje, pare de tentar voltar ao que você era. Comece a permitir que Deus construa quem você pode se tornar. Ore com liberdade. Senhor, eu já não me reconheço mais. Sei que ainda te amo, mas não sou mais aquele que te buscava com fome. Não sou mais aquele que vibrava com a tua presença. Me tornei alguém que te respeita, mas que se afastou por dentro. E isso me dói, me constrange, me esvazia. Mas hoje eu clamo. Me dá um novo coração. Me dá um espírito renovado. Eu não quero mais viver do que fui. Eu quero viver o que o Senhor ainda tem para mim. Me desperta, me purifica, me ensina a amar tua presença outra vez. Me resgata desse estado onde sobrevivo, mas já não vivo teu propósito com paixão. Me faz novo. Você não precisa recuperar uma versão antiga de si mesmo. Você só precisa permitir que Deus te leve a uma nova dimensão de quem você é nele. A promessa é clara. Ele não remenda corações. Ele entrega um novo. E esse novo começa agora. Agora que você chegou até aqui, já não é mais o mesmo. Não importa quantas vezes você tenha caído, tropeçado ou se escondido atrás da culpa. A verdade é que a palavra entrou. As promessas foram semeadas. As rachaduras foram expostas. E aquilo que parecia dor sem sentido se tornou solo fértil para a cura. Hoje não termina como começou. Porque Deus não constrói encontros para deixar tudo como estava. Não existe fórmula para a libertação. Existe presença, existe entrega, existe confronto, existe rendição. E tudo isso você experimentou nesta jornada. Não como espectador, mas como alguém que decidiu ouvir com o coração. E por isso, agora é hora de selar o que foi plantado com uma oração de retorno. Não retorno à aparência, mas retorno à essência. Ao lugar onde o Espírito Santo não apenas te consola, mas também te corrige, te levanta e te fortalece para recomeçar com identidade. Feche os olhos, respire fundo e ore comigo agora. Deus, eu ouvi tua voz em cada capítulo, em cada promessa, eu me vi. Em cada confronto, eu me reconheci. E agora, eu estou aqui, cansado, mas disponível, quebrado, mas crendo, envergonhado, mas faminto. Eu não quero mais viver preso aos mesmos ciclos. Eu não aceito mais ser refém das minhas recaídas.
Eu não aceito mais que a vergonha me defina. Eu escolho crer que a tua graça é maior do que os meus fracassos, que o teu perdão é mais profundo do que a minha culpa, que o teu amor é mais insistente do que as minhas fugas. Hoje eu não peço mais força para tentar sozinho. Eu peço rendição para ser guiado. Eu me coloco debaixo das tuas promessas. Eu declaro que não sou minha queda. Eu sou o filho que o Senhor decidiu não desistir. E se o Senhor não desistiu, então eu também não vou parar. Eu escolho confiar, mesmo sem ver mudança imediata. Eu escolho permanecer, mesmo sem sentir. Eu escolho voltar, mesmo tendo falhado. Porque a tua presença vale mais do que qualquer atalho, qualquer prazer passageiro, qualquer máscara que me afastava de mim mesmo. Que essa oração seja o som do meu retorno, que o céu registre este momento, que meu espírito seja realinhado com o que o Senhor sonhou para mim. Eu não quero só uma libertação emocional, eu quero uma reconstrução espiritual. E eu creio, ela começa aqui. Hoje, algo foi selado. E mesmo que amanhã venha a dúvida, você poderá voltar a esta oração como lembrete. Você não está mais no mesmo lugar. Você voltou para o centro da promessa, e aquele que te levantou vai sustentar cada novo passo com graça, verdade e presença. Se você chegou até aqui, isso não foi apenas mais um vídeo assistido. Foi um reencontro, um sussurro de Deus no meio do seu caos. Um lembrete de que a queda não apagou o que ele escreveu. Um convite silencioso, mas poderoso para voltar. Não como quem fracassou, mas como quem finalmente entendeu que a graça nunca deixou de estar disponível. Você não precisa ter uma resposta pronta. Não precisa saber como vai caminhar a partir de agora. Você só precisa responder com verdade, com o que restou de você, com o que ainda pulsa aí dentro, mesmo cansado. Se tudo o que você consegue dizer hoje é: hoje eu decido voltar para o que Deus escreveu para mim, então escreva isso nos comentários. Não porque é uma frase bonita, mas porque é uma aliança pública entre você e o céu. Porque quando você declara, você marca, e quando marca, o inferno reconhece que algo mudou. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que está lutando em silêncio, alguém que talvez esteja no ponto de desistir. E lembre-se, sempre que a dor tentar te calar de novo, volte aqui. Este vídeo não é uma experiência única, é uma ferramenta, um abrigo, um ponto de retorno. Você caiu, mas não foi derrotado. Você se afastou, mas ainda é filho. Você escutou. Agora, recomece, e desta vez que seja com consciência, com presença, com aliança, com Cristo.